Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai descobrir como os cursos online ajudam na carreira. Em solenidade marcada por emoção, alunos do projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos recebem certificado de curso de pedreiro e pintor. E no bloco de entrevistas, o juiz Alexandre Piovesan fala sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva noções de direito e cidadania a estudantes de escolas públicas. O Hora Extra está começando agora. 12 alunos do projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos, que optaram por fazer curso de pedreiro e pintor, se formaram. A iniciativa parte de uma série de projetos de empregabilidade, promovidos pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, que ofereceu a pessoas em situação de rua a possibilidade de participar de cursos de profissionalização. A depressão e o alcoolismo fizeram Anderson perder o trabalho e se afastar da família. Com dificuldade financeira e sem teto, ele morou nas ruas de Goiânia durante um ano. A gente tem que dormir escondido, entendeu? Tem que achar um lugar que não seja tão visível para os outros que passam de carro. A gente não sabe quem que vai passar, não sabe quem sai de casa para fazer o mal. Quando chove, a gente tem que procurar um lugar que não cai água. Tipo, se chover antes da gente deitar, o papelão que era para ser o colchão molhou, tem que dormir no chão e aí amanhece gripado, é sempre uma tristeza, né? Era uma vida marcada pelo medo, dor e sentimento de exclusão. Mas a história começou a mudar quando ele encontrou o projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos, do Ministério Público do Trabalho. O contato foi através da doutora, né, Fernanda, que veio através do doutor Tiago, do Ministério Público. Aí o que acontece? E ela me falou a data e eu fiquei aguardando, morando nas ruas ainda. E aí, quando chegou a data, a gente foi a um local, a gente foi apresentado um ao outro, eu me inscrevi e eu continuei na rua e continuei fazendo curso, entendeu? Um projeto de empregabilidade que visa formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho, de grupos em situação de vulnerabilidade. Especificamente no dia de hoje, o grupo é pessoas em situação de rua, né, que são formadas, capacitadas e encaminhadas para esse mercado formal de trabalho. Depois de fazer 3 meses de curso de profissionalização em pedreiro e pintor no Senai, chegou a hora de Anderson e toda essa turma participar da formatura. Quem poderia imaginar? Pessoas em situação de rua que agora têm uma chance de sonhar com um futuro melhor. A cerimônia aconteceu no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia e foi um momento de muita emoção. Lá fora eles eram invisíveis para muitos, mas aqui foi diferente. Cada um teve a oportunidade de falar, agradecer e até recitar poesia. Difícil foi segurar as lágrimas. Quanto é completo esse projeto de fato, que vai muito além da questão de trabalho, para realmente há uma situação, uma consideração de cada um desses seres humanos com a dignidade, respeito que eles merecem e com o fornecimento das condições necessárias para que vocês possam ser livres e possam ser respeitados na sociedade e em seus direitos. Além de promover qualificação profissional, o projeto também encaminha os alunos ao mercado de trabalho. Cerca de 90% dos formandos estão concluindo o curso já contratados por empresas. É o primeiro passo para a construção de uma vida nova, com mais dignidade e respeito. O Ministério Público do Trabalho em Goiás tem realizado diversos cursos para pessoas em vulnerabilidade social, por meio de parcerias com o Senai e outras entidades. Então nós vemos aqui o empresariado goiano, o empresariado sério, bem representado aqui pela Fiesp, pelo Senai, né, abraçando um projeto de capacitação e de inserção social, de verdadeiro resgate da cidadania. A cereja do bolo do projeto é a contratação, é a autonomia por meio do trabalho, né? Então, pelo menos 90% desse público que está formando hoje já foi contratado. Diversos empresários do ramo da construção civil, enfim, se sentiram sensibilizados, tocados pelo projeto e já oportunizaram essa vaga no mercado formal de trabalho. Anderson é um dos que já conseguiu emprego. Ele não vai mais morar na rua, alugou uma casa e tem planos para o futuro. Eu vou prestar um vestibular, eu quero fazer engenharia civil, uma área que eu gosto, entendeu? Já entendo um pouco e eu pretendo, eu falo para todo mundo que estiver na rua, levanta, bate a poeira, sempre tem um jeito, a gente nunca está velho para recomeçar, né? No final da formatura, a turma recebeu o tão esperado certificado do curso e ganhou o kit do programa Trabalho Seguro. Parabéns a cada um de vocês.
que este seja apenas o início de muitas conquistas. Investir em qualificação nunca é demais. Os profissionais procuram cada vez mais pelos cursos à distância, que além de mais baratos, oferecem diversidade e ajudam na carreira. Daliene é psicóloga e agora quer atuar também na área da pedagogia, para atender alunos e professores. Como é portadora de diploma, resolveu fazer o curso superior de 1 ano e meio pela internet. Hoje eu tenho um dia corrido, eu trabalho fora, cuido de criança, tenho um filho de 1 ano e 7 meses, cuido de casa. Então, realmente, eu não conseguiria fazer um curso presencial. Então, a questão do EAD foi questão de flexibilidade mesmo, e também custo-benefício. O curso saiu cerca de 50% mais em conta em relação à graduação com aulas presenciais. No início, ela imaginava que seria mais fácil estudar à distância, mas logo viu que não é bem assim. Eu senti uma grande dificuldade, porque realmente é muito conteúdo. Então, a gente tem os vídeos aulas, tem estudo de material de texto mesmo, exercícios que a gente precisa enviar num prazo determinado. Então, realmente é um conteúdo muito grande e a gente precisa ter disciplina. Hoje eu preciso tirar pelo menos 2 horas por dia para que eu consiga ler e estudar todo o material que está disponibilizado para mim. Assim como Daliene, muitos brasileiros estão investindo nos cursos à distância para melhorar o currículo e alavancar a carreira. Segundo o Ministério da Educação, essa modalidade de ensino cresceu 52% em 2018, se comparado ao ano anterior, e a tendência desse número é subir. Buscar capacitação é uma boa para conseguir aumentar a renda, se aperfeiçoar na profissão ou até mesmo abrir o próprio negócio. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE Goiás, oferece mais de 100 cursos rápidos e gratuitos pela internet, para quem quer se qualificar e empreender. Hoje, a instituição atende mais de 40% do público por meio do ambiente virtual. No site, entre os cursos mais procurados estão marketing digital, empreendedorismo e finanças. A flexibilidade de horário, as mensalidades mais baixas e o comodismo de assistir às aulas em casa estão entre os grandes atrativos da educação à distância, ou EAD. As plataformas de ensino à distância hoje, elas democratizam muito o acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Então, quem quer buscar um conhecimento hoje e não dispõe de tempo, quer algo mais rápido, mais prático, com possibilidades, inclusive, de emissão de certificado e muitas vezes gratuito, opta pelo ensino à distância, que tem crescido muito no Brasil. Não só para quem quer um ensino mais formal, digamos assim, na estrutura de graduação, mas para quem quer também uma formação pessoal, né, em cursos mais de curta duração, de formação empreendedora, de formação de habilidades técnicas também. No mundo digital se encontra de tudo: cursos de idiomas, técnicos, superior, pós-graduação e por aí vai. Por outro lado, é bom lembrar que no ensino à distância, a interação do estudante com os professores é menor. Mesmo estudando pela web, Daliene prefere as aulas presenciais. Eu acho que deixa a desejar. Aquela interatividade de sala de aula, você está ali de frente com o professor para tirar dúvida, aulas práticas que no curso presencial você tem essa oportunidade, né, de ter as aulas práticas. E tem questão de conteúdo mesmo. Igual, um curso presencial são 5 anos e um curso à distância você faz ali 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do curso. A interação com os professores em tempo real, às vezes precisa esperar um momento específico para a interação, os fóruns, você posta uma pergunta, tem que esperar a resposta e às vezes você precisa da resposta ao tempo. Mas isso vai evoluir, com certeza vai evoluir muito, né? A inteligência artificial, os chatbots, né? Os bots de inteligência artificial, com certeza vão conseguir responder automaticamente sem uma interação necessariamente com um professor. Para quem opta por fazer cursos online, o analista do SEBRAE pede para tomar alguns cuidados. O importante é só checar com sua rede de contatos, avaliar nas fontes formais se não há nenhuma reclamação dessa instituição, porque ninguém, né, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas de má fé, né? Então, acho que isso vale para qualquer tipo de aquisição, para a educação também. No próximo bloco, o juiz Alexandre Piovesan fala sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva noções de direito e cidadania a estudantes de escolas públicas. Voltamos já!
Sabemos que a juventude vive de ideais, acredita que pode mudar o mundo, criar seu próprio destino. Mas os jovens precisam ter consciência de seus direitos, saber sobre cidadania, igualdade e liberdade para poder traçar um futuro diferente. Foi com esse objetivo que nasceu o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, criado em 2004 pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e que já atendeu a milhares de crianças e adolescentes da rede pública de ensino em vários estados brasileiros, inclusive em Goiás. E o juiz Alexandre Pelvezan, presidente da AMATRA 18, vai contar pra gente um pouco dessa história do TJC em Goiás. Seja bem-vindo novamente. Hora extra, doutor Alexandre. Obrigado pelo convite, Fabíola. Dessa vez agradeço em nome da AMATRA e dos colegas magistrados. Doutor Alexandre, eu acompanhei alguns anos atrás as ações do TJC em Goiás, né? E era bem emocionante ver o interesse dos jovens pelos temas tratados, né? A conversa era informal com o juiz que ia, às vezes outro convidado. Esse contato direto do magistrado com a comunidade representa um resgate da função social do magistrado como agente de transformação social? Eu entendo que sim. A figura do juiz moderno, não é mais aquela figura antiga que nós tínhamos do magistrado, que é um magistrado encastelado, né? Que decide na clausura do seu gabinete sem entender o alcance social da decisão que ele propõe, da decisão que ele impõe, na verdade. E nas velhas democracias, nós já temos a figura do Poder Judiciário como uma figura de ombudsman. O que quer dizer? Que o juiz, além de ser um julgador, ele é um ouvidor da sociedade. Ele se insere no contexto social para decidir e para bem decidir. Tanto que nós temos um filósofo belga chamado François Hoche, que ele trabalha muito bem uma figura do juiz que é a figura do papel Hércules do juiz, ou seja, um papel hercúleo do juiz de não apenas concretizar os mandamentos de sua decisão, mas também se inserir no contexto social para entender quais são os anseios da sociedade naquele momento e como a mutação social pode envolver ou pode, de uma maneira direta, influenciar na decisão judicial. O TJC tem justamente essa finalidade, esse intercâmbio social, essa inserção do juiz na sociedade para que consigamos aprender e melhor julgar nossos processos também. É um dos depoimentos que tem no vídeo sobre o programa, né, no site da ANAMATRA. Uma adolescente fala assim, eu não sabia que o juiz era tão acessível assim. Então eles ficam, porque a figura do juiz, ela traz um peso também, uma autoridade, né, as pessoas respeitam, mas também esse contato direto, essa quebra de, né, esse acesso maior ao magistrado também é importante, né? Sim, é muito importante, até porque o juiz fala pelo Estado, né? E o Estado necessariamente deve se fazer presente em todos os lugares e necessariamente em todos os momentos. Obviamente é muito difícil que esse contato se efetive, até pela grande carga de trabalho que o magistrado tem dentro do seu gabinete, dentro da sua vara. Mas o TJC traz essa dinâmica de resgatar não só a cidadania das crianças e adolescentes com quem trabalhamos, mas também retirar o juiz do seio estrutural ali do Poder Judiciário e colocá-lo em sociedade para dialogar com a sociedade. Isso é fantástico. Doutor Alexandre, a AMATRA 18 pretende retomar as ações do TJC no Estado, né? E como estão as tratativas com a Secretaria de Educação? Já tem alguma coisa concreta para este ano? Sim, nós já temos um convênio firmado com a Secretaria de Educação da cidade de Goiás, a juíza coordenadora desse projeto, que é a juíza Andressa Calini, que muito bem desenvolve esse trabalho, sucedeu a nossa colega Ana Deusdedit, que se aposentou, mas também muito bem desenvolveu esse trabalho na cidade de Goiás. E lá a Secretaria Municipal de Educação indicou 4 escolas para que realizássemos os trabalhos. Paralelamente, no âmbito estadual, nós temos uma tratativa com a Secretaria Estadual de Educação, estive recentemente com a secretária, professora Fátima Gavioli, e estamos desenvolvendo um convênio de modo a alcançar todos os professores do estado de Goiás e as escolas que se situam nos locais sede de vara do trabalho. Então, tentamos com esse projeto pulverizar as ações do TJC em Goiás. Interessante, né? Vai para todo o estado, então. Sim, exatamente. Além de noções de cidadania e direitos trabalhistas, quais outros temas podem ser colocados em discussão com os jovens?
Olha, de um modo geral, discutimos os direitos fundamentais que refogem dessa ideia simplesmente de direitos trabalhistas, trabalhamos noções de cidadania e, sobretudo, noções de ética. A ideia não é simplesmente ensinar direito ao aluno ou ao cidadão. A ideia é formar um cidadão consciente, crítico e que tenha uma boa leitura, uma boa abordagem do cenário social, político, econômico que se forma no Brasil. E essas noções de cidadania e direitos estão também numa cartilha lúdica, né, que foi criada para o programa. Essa nossa cartilha aqui, ela tem uma finalidade, né? Obviamente não é uma finalidade de esclarecer a miúde todos os direitos trabalhistas do cidadão, mas sim trazer os principais direitos. Olha, 13º, férias, FGTS, aviso prévio, ensinar as crianças que esses direitos existem, que são direitos palpáveis, que são direitos que você pode exigir. Mas, evidentemente, as ações do TJC, elas não se exaurem nessa cartilha. Nós temos outras atividades formativas que vão além de ensinar direitos trabalhistas que estão inseridos nessa cartilha aqui. Certo. E também nós temos agora um livro, né? Memórias em Criação, Sim. que foi feito pelo sucesso do trabalho no Brasil todo, pela Anamatra. Sim, esse livro foi feito pela Anamatra, esse Memórias em Criação, é um livro fantástico que traz as imagens do desenvolvimento do TJC nas várias regiões do país, pelas várias amatras que nós temos. Esse livro aqui, normalmente eu levo ele quando eu vou conversar com algum secretário de educação para mostrar como são as nossas ações e como elas envolvem o público, né? Esse livro ele traz ilustrativamente vários retratos de como se desenvolveram as ações do TJC. Muito interessante, então, Memórias em Criação, né, doutor Alexandre? Exato. Que retrata toda a história do TJC nesses últimos 15 anos. Exatamente. Doutor Alexandre, um ponto interessante do programa é a culminância, né? É uma palavra diferente, mas em que as crianças e os adolescentes retratam em teatro ou atividades mais lúdicas o que aprenderam. Como é que é isso? Eu podia explicar um pouquinho para a gente? Sim, o programa é desenvolvido ao longo do ano e no final do ano nós temos essa atividade de congregação, essa atividade de culminância, cuja finalidade, aqui em Goiás, nós trabalharemos assim, será premiar os melhores trabalhos. Trabalharemos aqui em Goiás com um concurso de redação. Mas pode ser uma atividade lúdica, como, por exemplo, a representação em um teatro, literatura de cordel ou qualquer outra atividade lúdica que envolva essas crianças, né? Recentemente, quando o programa era desenvolvido na cidade de Goiás, sob a coordenação da nossa colega Ana Deusdedite, houve uma visita ao TRT. E as crianças conheceram o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e esse ano, de 2019, nós pretendemos resgatar também essa visita como ação de culminância. Ok, doutor Alexandre, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, que é presidente da Amatra 18, e falando sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva noções de direito e de cidadania para jovens, adolescentes e crianças da rede pública de ensino. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, que é presidente da Amatra 18, sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Doutor Alexandre, o que o TJC tem para o futuro? Quais são as ações agora previstas? Bom, nosso próximo passo aqui em Goiás é não somente desenvolver o trabalho na cidade de Goiás, mas também firmar esse convênio, finalizar as tratativas desse convênio com a Secretaria Estadual de Educação para que possamos incluir na grade de formação de ensino estadual o TJC e no ano de 2020 realizar todas as nossas ações. Esse é o nosso prospecto para o ano seguinte, né? Claro que com o desenrolar do programa no ano de 2020, certamente nós teremos outros projetos mais ousados para alcançar cada vez mais crianças e jovens que venham a ser atendidos pelo TJC.
A Matra 18 vai contar com parcerias com outros profissionais, como advogados, procuradores, professores, nesse programa? Sim, com certeza. Até porque a atividade do TJC ela é uma atividade praticamente dúplice, né? Nós formamos o professor e também temos contato com o aluno, né? Então, nesse momento, o professor dentro da sala de aula é o grande facilitador que nós temos para construir ali esses sofismas com os alunos para que eles consigam discutir a respeito dos temas que se propõem. Mas, paralelamente, nós temos também os juízes atuando, nós temos também a possibilidade de atuação da OAB, dos advogados, dos servidores da Justiça do Trabalho e de todas as instituições que queiram participar, exemplo do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, instituições que venham agregar, venham informar crianças e adolescentes sobre noções de direito e cidadania. No contexto atual, que a Justiça do Trabalho está sendo muito atacada, é importante, mais do que nunca, essa aproximação da Justiça com a sociedade? Sim, essa aproximação, esse contato da Justiça com a sociedade, ele é fundamental, né? Na medida em que há a intersecção do juiz com o público, com normalmente o destinatário das suas decisões. E é muito importante que haja essa formação da sociedade, porque historicamente nós vivemos num modelo de educação, veja, que é chamado de modelo prussiano de educação. Por quê? O professor chega em sala de aula e ele concentra todas as informações nele e ele passa informações que ele entende relevantes para o aluno. A ideia do TJC é fugir um pouco desse contexto prussiano e trabalhar mais um contexto socrático de educação, que quer dizer o quê? Eu vou dialogar, eu vou manter uma dialética com os alunos, eu não vou simplesmente ensinar, mas eu vou também e às vezes muito mais aprender com eles. Isso é muito importante, né? E a culminância, os alunos realmente põem em prática o que entenderam dessas noções de cidadania, de direito, de liberdade, né? Exatamente. De democracia, muito Exatamente. importante. Doutor Alexandre, o programa já foi reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, não é isso? Sim, no ano de 2015, esse programa entrou no caderno de boas práticas da Organização Internacional do Trabalho, em virtude da Conferência Global do Trabalho Infantil que aconteceu em Brasília em 2013, que a Ana Matra participou e expôs o formato desse projeto, que foi muito bem aceito e não menos aplaudido pela OIT. O programa também leva para reflexão justamente essa questão do combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, não é isso? Sim, também temos esse enfoque do combate ao trabalho infantil, que é algo muito comum que nós temos no Brasil, e também do combate ao trabalho escravo, das condições degradantes de trabalho que podem se inserir num contexto de trabalho escravo à luz do Código Penal. Então, essa visão, esse anseio formativo, ele é muito importante dentro desse contexto também, para evitar que nós tenhamos trabalho em condição de servidão, trabalho de crianças e adolescentes que devem necessariamente estar na escola e não trabalhando. Inclusive também de prevenção ao acidente de trabalho, né? Muitos Sim. pais dessas crianças e adolescentes trabalham na construção civil, uma área que é recorrente em muitos acidentes, né? Sim, a doutora Ana Deusdedit, ela tem um relato muito interessante. Certa vez, realizando as ações do TJC em Goiás, eles fizeram uma exposição sobre utilização de equipamentos de proteção individual. E uma criança veio e falou, olha, meu pai trabalha com eletricidade e não usa equipamento de proteção. E aí a doutora Ana Deusdedit muito bem dialogou com essa criança, falou sobre a necessidade de utilização desse equipamento. Num próximo evento, num evento posterior que tivemos, essa criança veio conversar com a doutora Ana e falou, meu pai agora está usando equipamento de proteção individual. Veja como as ações do programa interferem também na formação não só da própria criança, mas também da própria família. Com certeza. O conhecimento, então, fortalece o exercício da cidadania e aumenta o potencial reivindicatório da sociedade. Na formação desses estudantes, é importante esse conhecimento prévio? Sim, o conhecimento é a grande arma que se tem, né? A grande arma que o cidadão pode ter, na verdade, é a caneta, não é qualquer outro tipo de arma. E no Brasil é interessante fazer esse resgate de que a educação ela é muito importante, a formação é muito importante. Se nós analisarmos num contexto histórico a formação educacional e a importância dela para a hipertrofia das nações, nós podemos citar o exemplo do Japão, por exemplo, que no pós-Segunda Guerra Mundial foi completamente devastado
investiu em educação e hoje é uma das grandes potências tecnológicas que nós temos no mundo. Por que não o Brasil também avocar esse protagonismo para si e crescer nesse sentido? Acho que essa é a grande reflexão que o TJC traz. Muito obrigada pela entrevista, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Fabíola. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, que é presidente da Matra 18, sobre o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva noções de direito, de liberdade, de democracia e de cidadania para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela Rádio Web. Até a próxima semana.